Meu nome é Douglas, sou da paróquia Santa Luzia de Ribeirão Pires e atualmente tenho 29 anos. Eu fui uma criança muito feliz, tive uma infância muito boa, vim de família pobre, mas nunca passei muitas necessidades. Eu escuto história dos meus parentes que passaram muito mais necessidade do que eu. Eu tive uma infância simples, mas muito boa. Cresci com responsabilidade, minha mãe sempre me ensinou a ter responsabilidade. Eu penso em ser padre mais ou menos desde os meus 11 anos de idade. Eu era pequeno, minha mãe começou a me levar para a igreja, né? E ali, participando da missa, da celebração, eu me encantava, né? Vendo o padre presidir a Eucaristia. E aquilo me chamava muita atenção. Então eu falava para minha mãe, nossa, eu quero me vestir que nem o padre. Eu via os paramentos, eu quero me vestir que nem o padre. E eu fui amadurecendo aquilo na minha cabeça, ainda pequeno, quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu brinquei de rezar a missa, pegava uma taça de plástico, suco de uva, bolacha, improvisava com as toalhas da minha mãe no altar e brincava ali de rezar a missa, e aquilo foi amadurecendo, foi se desenvolvendo, trouxe até a minha adolescência, depois de adulto também, e continuei pensando nisso até o dia que eu decidi entrar. A minha mãe, ela não botava muita fé, não. Ela acreditava, assim, mas quando você for maior, você vai começar a trabalhar, estudar, você vai querer fazer outras coisas, aí você vai mudar de ideia, não vai desistir. Mas aquilo foi matutando na minha cabeça. Eu pensei em seguir outras profissões, fiz faculdade de História, cheguei a dar aula por algum tempo, ali em 2011 a 2014, mais ou menos, eu trabalhei como professor na Secretaria do Estado de São Paulo, mas a vontade de ser padre nunca saiu, né? Então eu fui amadurecendo, conversando com o pároco, até que em 2014 entrei para a pastoral vocacional. Olha, eu cheguei a conversar com o meu pároco a primeira vez em 2011. Eu já estava fazendo a faculdade de História, e aí ele me orientou a não deixar o curso, né? Ele falou, conclua a faculdade, depois veja se é isso mesmo, vai rezando. Eu fui amadurecendo, então, de 2011 até 2014, eu fui amadurecendo a ideia. Quando eu comecei a dar aulas, eu já tinha noção de que eu ficava naquela dúvida se ia ou não querer ser padre, se ia, se caso, comprar uma bicicleta, aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Então, eu conversei com alguns amigos meus, eles não botavam fé, eles falavam, não, isso não é vida, você tem que se efetivar no Estado, seguir carreira, mas eu confesso que fiquei em dúvida. Em 2014 abri o concurso, eu cheguei a me inscrever, mas não prestei a prova, fiquei muito em dúvida nesse meio tempo, e eu fui amadurecendo também, durante a pastoral vocacional, fui amadurecendo isso com os padres, até que eu decidi em 2014 de fato entrar para o seminário. Eu participei de um retiro de cerimoniários, na Casa de Teologia mesmo, foi com o seminarista Hamilton, na época, hoje é o padre Hamilton. E ali eu fiz uma oração na capela com a Bíblia, eu vi um trechinho da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 10, né? Onde São Paulo falava do serviço, da importância de servir, de colocar os outros acima dos nossos próprios interesses, do nosso trabalho, das nossas intenções, e que a gente deveria seguir o exemplo de Jesus Cristo. E aquilo, para mim, eu acho que naquele momento de decisão, de reflexão, foi a chave, né? Tanto é que hoje o meu lema, tendes entre vós os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus, foi dessa passagem, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, foi onde eu tirei minha motivação para assumir de fato essa vocação. Naquele momento, fazendo a oração com essa passagem, eu diria que foi aquilo que deu o start, assim, que me falou, é isso. Eu acho que o primeiro grande exemplo que eu tenho é o meu antigo pároco, o padre José Silva, que me orientou, que me acompanhou no meu processo de discernimento vocacional e que me enviou para o seminário. Então, desde pequeno, eu sempre via ele rezando, e aquilo me chamava muita atenção, a participação na Eucaristia, a forma como ele presidia, de forma muito simples, mas muito simbólica, e me chamava muita atenção. Então, o padre José Silva, hoje está na paróquia Nossa Senhora da Salete, foi um dos primeiros grandes exemplos. Outro grande exemplo, eu poderia dizer, o padre José Racheli, falecido, né, durante a Covid, mas que evangelizou Ribeirão Pires por muitos anos.
né, mais de 40 anos ali na Paróquia Santana. Foi na época que a Paróquia Santa Luzia e Santana era uma paróquia só. Eu participei, eu lembro, eu era pequeno, mas lembro dele na Santa Missa. Depois eu pude participar em outros momentos com ele, já mais velho, já emérito. Então eu trago o Padre José Rachelli como um grande exemplo de um missionário evangelizador. E ao longo da minha caminhada, vários outros padres que também foram grandes exemplos vocacionais para mim. Eu me tornei muito devoto de João 23, São João 23, porque quando eu estava fazendo a faculdade de História, eu estava nesse processo de discernimento vocacional, né? Eu concluí, cheguei a terminar a faculdade de História, e durante a faculdade de História eu assisti um filme do João 23, que passou na TV Aparecida, e ali, estudando um pouco o João 23, eu conheci o Concílio Vaticano II. Então, eu, na faculdade de História, comecei a fazer minha pesquisa em cima do Concílio Vaticano II, fiz o meu TCC da faculdade de História sobre o Concílio Vaticano II, e muito influenciado pela pessoa do João 23, que já era beato naquela época. Então, eu estudei um pouco sobre a vida dele, me apaixonei pela figura dele, e então comecei a carregá-lo como meu santo de devoção. Já na época ele ainda era beato, depois o Papa Francisco canonizou São João 23, mas para mim ele é dos santos assim, um grande exemplo. Trago outros santos também, Santa Baquita, Santa Dulce dos Pobres, são para mim grandes exemplos, né, de santidade. E logo que eu entrei no seminário, Dom Pedro chegou na diocese, então ele pôde me acompanhar ao longo desses 8 anos. Isso para mim foi muito importante. Eu acho que é significativo saber que eu sou o primeiro seminarista que Dom Pedro vai ordenar, que ele acompanhou desde o propedêutico até a teologia. Ele sempre foi muito solícito comigo, lembro de algumas experiências muito bacanas com ele. Quando eu estava, por exemplo, em Rio Grande da Serra, eu fui numa missa que foi de quarta-feira, essas missas, visitas pastorais que ele faz, né? E eu fazia pastoral em Rio Grande, e ali eu cerimoniei ele, ajudei ele na missa, e depois ele me ofereceu carona para eu voltar com ele aqui para Santo André. Eu vim de carona com ele, e no carro ele falou algumas coisas para mim. Ele falou: olha, me alegro muito de ver a forma como você amadureceu, como você se desenvolveu. Ele falou: quando ele chegou, eu era muito tímido, assim, muito quieto, falava muito pouco, e hoje depois ele falou que viu eu ter mais iniciativa, ser mais proativo, ser mais disponível. Então ele viu também o meu progresso, viu o meu desenvolvimento, né, ao longo desses 8 anos. Eu acho que isso é muito bacana. E na conversa pessoal com ele relembrou alguns momentos, assim, a forma como ele percebeu a minha evolução dentro do seminário, meu amadurecimento, digamos assim. Entrar no seminário foi um grande passo, porque pensar assim, eu criança, imaginando, sonhando, pensando como é ser padre, né? Uma criança de 11, 12 anos não tem a menor ideia do que é ser padre. A gente vê ali o padre rezando a missa e acha que é aquilo. E quando a gente entra, a gente percebe que é um mundo muito maior, que a missão do padre ela é muito mais abrangente e que a responsabilidade também é muito grande. E então eu diria para mim, lá no passado, valeu a pena. Então eu percebi que não era só aquilo, era muito mais. Desses 8 anos, eu destacaria assim, um momento sublime para mim foi as missões na Bahia. Nós tivemos a oportunidade de ir com Dom Pedro para Bom Jesus da Lapa fazer missões, e aquilo para mim foi então, assim, abriu muitos horizontes, porque a gente percebe como a igreja ela é muito mais ampla, viva, dinâmica, e ela transcende muito a nossa realidade. Você percebe outros rostos, outras formas de acreditar, outras formas de expressar a sua fé. E você percebe como em muitas comunidades a fé do povo é muito simples, muito humilde, e o povo não precisa de muitas coisas para acreditar. Eles acreditam no mais cotidiano das coisas. Eles expressam a sua fé das formas mais simples. E às vezes a gente espera sempre grandes sinais de Deus. Eu acho que ali Deus mostrava para mim e para tantos outros que tiveram a experiência de ir para Bom Jesus da Lapa, como a gente pode aprender muito com essas pessoas. E como Deus se manifesta naquela simplicidade. A fé resiste nesses lugares. E de fato é isso que Jesus disse. Te louvo, ó Pai, porque
revelasse essas coisas não aos sábios, aos entendidos, aos grandes, mas aos simples, aos pequeninos. E é quando você está próximo desses pequeninos, que estão nas periferias, que estão mais distantes dos grandes centros, que você percebe como a fé resiste, né? A fé sobrevive a tantas dificuldades, a tantos problemas que essas pessoas passam. Nas missões dos seminaristas, por exemplo, a gente entra na casa das pessoas e elas contam pra gente tantos problemas, tantas dificuldades pelas quais elas passam, e depois elas falam, mas graças a Deus a gente está vivo, estamos bem, a gente superamos tudo, e você percebe, nossa, como a fé resiste a tantas coisas. E é sobretudo nesses lugares onde as pessoas enfrentam as maiores dificuldades que a gente vê a fé se expressar de forma tão significativa. Quando eu entrei no seminário, eu não entendia nada de igreja, né? Eu ficava até meio tímido, porque eu cheguei no grupo dos vocacionados, uns outros seminaristas, e todo mundo falava tanto de igreja particular, diocesaneidade, eu não fazia ideia do que era isso. Eu fui aprendendo com o tempo, no propedêutico, um pouco com a irmã Vilma, que foi nossa professora, e então ela contava a história dos bispos da nossa diocese, das primeiras comunidades, dos grupos, dos religiosos que aqui evangelizaram. E isso, para mim, eu fui aprendendo um pouco o que era ser diocesano, o que era diocesaneidade. O nosso bispo Dom Pedro tanto fala, diocesaneidade. Eu não tinha a menor noção do que era isso. E foi o sínodo diocesano que eu acho que mostrou para mim o que era ser diocesano de fato. Mostra pra gente que essa sinodalidade, o caminhar juntos da igreja, é muito importante. No momento do sínodo, a gente pôde perceber como a nossa igreja ela é grande e como ela pode ser unida. Porque durante o sínodo diocesano todos nos unimos nos trabalhos, nas pesquisas, nos questionários, na formulação do documento diocesano, das sínteses que foram muito importantes para traçar os caminhos do que a nossa igreja diocesana precisava, né, que é a acolhida e missão, as duas prioridades. Então, a partir dessas prioridades pastorais, a acolhida e a missão, nós podemos desenvolver um trabalho que infelizmente foi parado pela pandemia, mas agora retomado, com a prorrogação do documento sinodal, do 8º plano diocesano, mostrando para a gente o que é de fato caminhar juntos, o que é de fato essa sinodalidade da igreja. Eu acho que é impossível a gente falar que passa por 8 anos no seminário e nunca teve nenhuma crise, né? Momentos de questionamento. Eu, ao longo desses 8 anos, em diversos momentos, me questionei se eu estava no lugar certo, se minha vocação de fato era essa, se não era melhor eu voltar a dar aula, voltar a ser professor, deixar o seminário. Mas em 2019, especificamente, eu passei por um momento de crise muito forte, no qual realmente eu cheguei a querer abandonar o seminário, abandonar a vocação, por causa de algumas dificuldades pessoais, da forma como eu entendi as coisas, mas isso também, graças a Deus, com a ajuda do reitor, na época era o padre Cassiano, também de alguns outros padres. Na época eu estava em Rio Grande da Serra, fazia pastoral com o padre Rogério, e o padre Rogério sempre muito amigo, então me ajudou um pouco nesse amadurecimento, e eu fui superando, né? O nosso bispo Dom Pedro chegou a conversar, eu lembro, nesse período ele chegou a ter uma conversa pessoal comigo, e ele perguntou sobre algumas questões, a gente pôde partilhar, e eu lembro que ele foi muito solícito, assim, muito solidário, se colocou à disposição de me ajudar nessa caminhada. Então eu acabei, graças a Deus, consegui superar esse momento, mas eu acho que 2019 foi um momento onde eu tive uma dificuldade um pouco mais específica. Superei, e eu acho que depois dessa minha crise, assim, eu acho que eu nunca mais tive nenhuma, assim, de chegar e falar, não quero mais isso. Dali em diante, para mim, não, é certeza. Se eu passei por isso aqui, com certeza essa é a minha vocação. Olha, as pessoas até brincam comigo porque parece que eu estou muito tranquilo, né? Desde que eu conversei com o Dom Pedro, foi marcada a ordenação, eu levei tudo com muita tranquilidade, sem pressa, sem correria, fui deixando as coisas acontecerem, fui organizando como eu dava, como possível. As pessoas até se assustam com a minha calma, falam, nossa, mas você está muito calmo, meu Deus, a ordenação está chegando, falta um mês. Não, mas para mim eu estou muito tranquilo. Agora, no dia, eu acho que eu vou estar muito nervoso. Aí a ansiedade vai bater, acho que eu vou transpirar muito, eu não vou conseguir dormir, vou passar a noite em claro. Espero que não, mas eu me conheço, acho que na véspera eu vou estar bem assim. Queridos diocesanos, diocesanas, meus irmãos
dessa nossa igreja particular de Santo André. A você, convido com muita alegria para que possamos juntos no dia 11 de fevereiro, às 9 horas da manhã, aqui na nossa Catedral Diocesana Nossa Senhora do Carmo, sob a proteção da Virgem Maria e de Santo André Apóstolo, possamos juntos celebrar a minha ordenação diaconal. Você é mais do que o nosso convidado, nossa diocese, eu e meus familiares convidamos a você para estarmos conosco aqui, dia 11 de fevereiro, 9 horas da manhã, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Você é mais que convidado.